Bom dia a todos. Resolvi gravar esta aula para facilitar o entendimento de vocês sobre o filo Ketognata, que é a nossa primeira unidade do módulo Animais Protostômicos e Ictiozoários. Eu sou a professora Mônica Rocha e vou conversar com vocês sobre este pequeno grupo. Nós dividimos a aula em três partes. A primeira, uma apresentação sobre quem são os ketognatos. A segunda parte falando das estruturas morfológicas e fisiológicas desses animais, assim como da reprodução e desenvolvimento. E ao final apresentamos a filogenia do grupo em relação aos outros metazoários, né? E principalmente em relação aos protostômios, os quais eles estão inseridos atualmente. Bom, o nome Ketognata, ele vem do grego, ele surge do grego, ele foi proposto em 1875 e significa Ketognatas seriam animais que possuem maxilas com cerdas ou mandíbulas com cerdas. Isso é em função da presença desses espinhos aqui de captura na região da cabeça. E eles também têm pequenos dentes anteriores e posteriores ao redor da boca. Então, essas estruturas de dentes e espinhos é que deu origem ao nome desses animais. Eles são os animais bilatérios e dentre os bilatérios eles são considerados como sendo os animais que têm uma simetria bilateral quase que perfeita, porque se a gente imagina um plano de divisão que divide o corpo desse animal em duas metades, uma metade direita e uma esquerda. Em ambas as metades eles têm praticamente as mesmas estruturas. E eles são animais protostômios. Até o final da aula a gente vai discutir esse termo aqui, protostômia para Ketognata. É um pequeno grupo de 200 espécies descritas. Para o Brasil já foram descritas 18 espécies. São animais exclusivamente marinhos. Algumas espécies já foram encontradas em regiões de estuários, mas não existem espécies em água doce. E eles fazem parte do zooplâncton. Eles são animais muito pequenos, que têm de 0,5 a 12 centímetros de comprimento e vivem em todos os oceanos do mundo. Então, eles são considerados animais cosmopolitas. O seu corpo, como a gente já falou, ele é simétrico bilateralmente. Ele tem um corpo gelatinoso. Tem aqui essa imagem para mostrar para vocês como o corpo é. Olha, ele é bem gelatinoso e transparente. Isso é muito importante para o modo de vida desse animal. Já que ele é um animal que vive no plâncton e é predador, então essa transparência e esse corpo gelatinoso alongado facilita muito a sua locomoção no plâncton e também para a captura de presas. Então, em função do seu hábito de vida predador, eles são organismos de grande importância ecológica e também como algumas biomassas desses animais no ambiente marinho, eles são bons indicadores de áreas pesqueiras, porque eles também servem de alimento para peixes de importância econômica. Também eles podem ser considerados indicadores de movimentos de massas de água. Então, existem algumas espécies que elas são típicas de águas frias, outras são típicas de águas quentes, e aí consegue, por meio da presença dessas espécies, também consegue identificar o movimento das massas de água dos oceanos. Com relação ao corpo, ele é transparente, cilíndrico, como a gente já falou, é um corpo alongado, tem uma parede corporal que reveste o corpo desse animal, e essa parede corporal ela é formada por uma cutícula de alfa-quitina, que é secretado pela epiderme logo subjacente. Então, o corpo é formado por cutícula, epiderme e uma musculatura longitudinal. A cutícula da epiderme, ela continua e reveste aquela região anterior da cabeça, né? Os dentes em volta da boca e os espinhos de captura.
também são revestidos de cutícula. Esses dentes e espinhos também são impregnados, além da quitina, né, eles têm na sua cutícula zinco e silício. A epiderme desses animais, ela é uma epiderme que lembra um pouco a epiderme dos craniados, animais vertebrados, que é uma epiderme pluristratificada ou multistratificada. E ela é considerada, essa epiderme, essa característica da epiderme, uma apomorfia para o grupo, então uma característica exclusiva desse grupo, dentre os protostômios. Tem uma musculatura logo abaixo da epiderme que é formada por 4 faixas de músculos longitudinais. Esses músculos, eles têm um arranjo em bandas. Então, ele forma 2 bandas em cima do intestino, que são dorso-ventrais, e 2 bandas abaixo do intestino, ventrolaterais. Esse arranjo da musculatura em banda, ele lembra também, quando a gente for estudar, a musculatura da parede do corpo dos nematóides. Tanto para sustentação quanto para locomoção, como eles são animais celomados, eles possuem um fluido celomático preenchendo esses espaços, essas cavidades, que funciona tanto para sustentação quanto para locomoção desses animais. A musculatura da parede do corpo também auxilia na sustentação e na locomoção. A cutícula é um suporte adicional para a sustentação desses animais, e as nadadeiras, elas auxiliam na locomoção no sentido de permitir tanto esses movimentos de alavanca quanto dar estabilidade para o corpo. Então, esses são os quetognatos, são organismos planctônicos que nadam eles lançam o corpo na água como se fossem flechas. Alguns autores chamam esses animais de vermes flechas. Bom, o corpo dos quetognatos, ele é dividido em 3 tagmas. O que são tagmas? Tagmas são regiões do corpo. Então, ele tem cabeça, tronco e cauda. Aqui, ó, a região da cabeça, a região do tronco e a região da cauda. Dividindo cabeça e tronco tem um septo transversal, dividindo tronco e cabeça tem um septo também transversal. Então, existem septos que dividem essas regiões. Na cabeça se encontra a boca do animal numa posição ventral, e essa boca possui dentes anteriores e dentes posteriores. Também lateralmente a cabeça existem os espinhos de captura, que também é uma autapomorfia para o grupo. Eles possuem um capuz que reveste toda a região da cabeça. Então, quando o animal está nadando, esse capuz cobre aqui toda a região da cabeça, o que facilita o deslizamento na água, né, diminuindo o atrito. E quando esse animal vai capturar um alimento, ele recolhe esse capuz e expõe os espinhos de captura. No tronco podem existir um par ou 2 pares de nadadeiras laterais, e na cauda uma nadadeira única, nadadeira caudal. Essas nadadeiras são nadadeiras laterais horizontais, e elas são expansões da epiderme. Então, a epiderme expande, dobra e forma essas nadadeiras, que servem para a estabilidade do nado, para a propulsão, para auxiliar na locomoção. Aqui nós temos outras imagens dos quetognatos, então a gente consegue aqui observar a cabeça, o tronco e a região da cauda. No caso aqui desse quetognato, um par de nadadeiras laterais e a nadadeira caudal. E existem septos que dividem essas regiões do corpo. Aqui o detalhe da cabeça mostrando a área do vestíbulo, que contém a boca, os dentes, os espinhos de captura, e aqui é o capuz. O capuz está retraído. Imagine como se fosse um capuz dessas camisas, né, que os jovens gostam muito de usar, e que recobre toda a região da cabeça. Depois ele retrai para expor a cabeça. Aqui é mais ou menos essa ideia do capuz dos quetognatos. Aqui é uma outra imagem mostrando a região da cabeça, aqui os espinhos
de captura estão cobertos, né, pela região do capuz. Ele tem ocelos, um par de olhos. Cada olho é formado por 5 conjuntos de ocelos, são fotorreceptores, então ele consegue perceber luminosidade na água, ele se desloca na água em função dessa luminosidade. Aqui já tem a cabeça com o capuz retraído, os espinhos de captura expostos. Aqui mostrando, olha, o corpo do animal alongado, dividido em cabeça, tronco e cauda. Aqui tem um septo que divide o tronco da cauda e um septo que divide a cabeça do tronco. Esses animais possuem também ao longo do corpo as estruturas sensoriais chamadas de cercas ciliares. São esses cílios aqui laterais, eles estão em tufos ao longo do corpo. Por meio dessas cercas ciliares, ele consegue perceber vibrações na água e com isso facilita também a captura de presas. Então ele consegue perceber a presença de presas na água e se lança para capturar essas presas. Os quetognatos, eles engolem a presa inteira. Com relação aos sistemas de órgãos, então a gente vai falar trato digestório, sistema nervoso, sistema hemal, respiratório, excretor. Esses animais não têm sistema respiratório e sistema excretor, tudo é realizado por difusão. O trato digestório é um tubo longo, reto, que acompanha aqui, ó, desde a boca, vem boca, faringe, o intestino longo e ele termina aqui o intestino no ânus, bem antes do septo que separa o tronco da cauda. Então, o intestino ele vai até a porção final do tronco e o ânus tem uma posição ventral, bem próximo do septo, que separa o tronco da cauda. Eles se alimentam, como a gente já conversou, de zooplâncton, então, que são pequenos animais, e esses animais ele pode se alimentar dos ovos, das larvas e até de formas adultas. Na região da cabeça desses animais existem células que contêm bactérias que produzem uma neurotoxina, que é a tetrodotoxina. E essa neurotoxina auxilia na imobilização das presas, já que ele precisa que essa presa esteja imobilizada para ele poder ingerir, já que ele ingere a presa inteira, tá? E existem algumas características estruturais do corpo do animal que permitem seu sucesso como predador. Então, eles têm um corpo hidrodinâmico, eles têm um corpo alongado e transparente e eles têm habilidades locomotoras. Então, o fato deles se lançarem na água por meio da contração da musculatura longitudinal, também por meio da estabilização do nado com a presença das nadadeiras laterais, isso permite que eles tenham sucesso como predador. Aqui é uma imagem de um quetognato se alimentando de um pequeno crustáceo, de um estágio de um decápoda, e ele vai ingerir essa presa aqui inteira. Com relação ao sistema nervoso, eles têm um sistema nervoso que é bem característico de animais bilatérios. Ele é ganglionar, ele possui um gânglio cerebral dorsal na cabeça, que fica acima da faringe. Ele possui gânglios esofágicos abaixo da faringe e unindo o gânglio cerebral com o cordão nervoso ventral, existe um conectivo circoentérico. A posição desse sistema nervoso ventral abaixo do intestino, ó, isso aqui é o intestino, tá? Essa região aqui pontilhada aqui ao longo do corpo. Então aqui é boca, vem o intestino e aqui é o ânus. Abaixo do intestino tem um cordão nervoso ventral e dele partem 12 pares de nervos lateralmente, que vai para todas as regiões aqui do tronco, e um par posterior que se dirige para a região da cauda. Conectando esse cordão nervoso ventral ao gânglio cerebral, que é dorsal, existe uma comissura lateral aqui em volta do esôfago. Tá? Então, a gente pode chamar que é circoentérico ou circunesofágico.
Os ketognatos, eles têm alguns órgãos sensoriais, que são o par de olhos, que são fotorreceptores, que tem na região da cabeça, as cercas ciliares, que são aqueles pequenos tufos de cílios que tem ao longo do corpo, que ajuda a perceber a vibração, e tem uma corona radiata, que funciona como um quimiorreceptor. A função certa da corona radiata, ela é um pouco questionável, tá? Mas se acredita que ela possa ter uma função de quimiorreceptor. O que é um quimiorreceptor? Ele percebe partículas que estão dissolvidas na água. E tem um órgão retrocerebral que não tem uma função ainda definida. Aqui estão, olha, as cercas ciliadas ao longo do corpo, que provavelmente são quimiosensoriais. Aqui, em volta aqui do intestino, a corona ciliata, que é quimiosensorial. Aqui as cercas ciliares, desculpa, elas são estruturas que percebem vibração na água, então é como se ela fosse estruturas mecanoreceptoras, percebe o toque, tem muita semelhança com a linha lateral dos peixes, essa percepção de vibração. A corona radiata, que é uma estrutura quimiosensorial. E aqui é mostrando a posição do vaso ventral, cordão nervoso ventral, tá? Que tem uma posição que é bem típica de animal protostômio. Com relação ao celoma, esses animais, eles têm um celoma único na região da cabeça, e esse celoma, ele é bem estreito porque a cabeça dele é muito musculosa, é bem muscular, então a maior parte do músculo preenche esse espaço do celoma, então ele é bem estreito, e esse celoma é chamado de protocélio. No tronco e na cauda existe um par de celomas que são separados por um septo longitudinal. Então, o septo transversal, ele divide a cabeça do tronco e o tronco da cauda, e um septo longitudinal divide o celoma do tronco em metades direita e esquerda, e o celoma da cauda em metades direita e esquerda. O celoma do tronco, alguns autores chamam de mesocélio, e o celoma da cauda de metacélio. No celoma do tronco estão os ovários e no celoma da cauda estão os testículos. Então, esses animais, eles são hermafroditas. O sistema hemal é o que a gente conhece como sistema sanguíneo vascular. Ele é bem reduzido, não é muito desenvolvido nos ketognatos, e também a sua função é pouco estudada. Existe ao redor do intestino cavidades ou seios hemais que estão preenchidos por sangue. Então, essas cavidades elas ficam restritas à região do tronco. Tem um vaso sanguíneo dorsal que fica acima do intestino e seios laterais ao redor do ânus. Na cauda não existe um sistema hemal, então o fluido hemal ele só circula pela região do tronco. O transporte de substâncias ao longo desse sistema hemal é feito por difusão, então não existem pigmentos respiratórios para o transporte de gases. Então, a troca de gases entre o ambiente externo e o animal é feita por difusão através da parede do corpo e depois de ser distribuído de célula para célula. Então, o oxigênio entra, né, através da parede do corpo e depois é distribuído para todas as células, e o gás carbônico sai de todas as células e é transportado para fora do corpo por difusão. Eles não têm nefrídeos, que são órgãos excretores típicos de animais protostômicos, então a excreção é por difusão. Como eles são animais marinhos, o produto da excreção é amônia, porque a amônia ela necessita de ser bem diluída para ela ser eliminada, então é uma forma também de eliminar o excesso de água, mas como eles são animais marinhos,
essa amônia ela não causa prejuízos para a liberação de água. Os órgãos respiratórios também estão ausentes, então as trocas gasosas também são feitas por difusão através da parede do corpo. Bom, com relação à reprodução e desenvolvimento, como a gente já comentou, eles são animais hermafroditas, também pode usar o termo monóicos, protândricos. Significa que primeiro amadurecem os testículos, depois amadurecem os ovários. Isso é uma forma de se evitar a autofecundação, apesar de a autofecundação eventualmente poder ocorrer nesses animais, tá? Mas em geral existe uma fertilização cruzada em que espermatóforos são produzidos para armazenar os espermatozoides que vêm lá dos testículos e esses espermatóforos vão para a vesícula seminal. Então, aqui nessa imagem, a gente vê bem aqui, ó, os testículos ficam na cauda e as vesículas seminais. Depois forma um espermatóforo e esse espermatóforo ele pode ser levado para um outro indivíduo, para um outro parceiro e do espermatóforo, os espermatozoides migram até os ovários que estão na região do tronco. Então, existe aqui um gonóporo feminino, que é a abertura, né, do oviduto. O oviduto, onde vai ocorrer a fertilização, então a fertilização ela é interna, ela não ocorre na água, então por isso que esses animais têm que estar um próximo do outro, então a proximidade é importante para a reprodução. E aqui é o ovário. Então, o ovário vai liberar os ovos aqui no oviduto, os espermatozoides saem dos espermatóforos e entram aqui no oviduto, onde vai ocorrer a fecundação. Os ovos fecundados podem ser liberados na água ou eles podem ficar incubados em bolsas, como igual essa daqui, ó, bolsas incubadoras, ou eles podem ficar também em bolsas, mas em algum substrato, numa vegetação, numa pedra, numa rocha, num fragmento que tenha lá no fundo oceânico, tá? O desenvolvimento a partir da fecundação, ele é um desenvolvimento direto. Então, significa dizer que esses animais não passam por um estágio larval. Então, apesar de serem formas marinhas muito pequenas, eles não passam por um estágio larval. E o desenvolvimento, desde a eclosão do ovo até o adulto, ele leva em média 24 horas. Então, desde a eclosão do ovo, vai sofrendo processos de clivagem, né, até a forma adulta, esse ciclo aqui de desenvolvimento, ele leva 48 horas, tá? A clivagem, ela é um tipo espiral modificada, o que levou algum tempo a acreditar que esses animais poderiam ser deuterostômios, mas essa clivagem espiral, ela ocorre no embrião com 4 células, depois ela se modifica, formando uma clivagem em quadrantes, em 4 quadrantes, o que vai lembrar um pouco a clivagem dos animais protostômios. O blastóporo se fecha e no lugar do blastóporo não vai se formar a boca. A boca ela vai se formar numa posição oposta ao blastóporo. Algo que lembraria também o desenvolvimento lá dos animais deuterostômios, tá? A posição do ânus em relação do blastóporo fechado, ela é desconhecida, mas o que se sabe é que após a obliteração do blastóporo, se forma de maneira secundária tanto a boca quanto o ânus nos quetognatos. Bom, com relação à filogenia, é sabido que é um grupo monofilético, então não tem nenhuma dúvida com relação a isso. Essa é uma questão que já está de domínio. Todos os autores, né, todos os pesquisadores que trabalham esse grupo consideram como um grupo monofilético. A gente vai listar daqui a pouco as características que são únicas deles, consideradas como autapomorfias.
O primeiro registro desses animais foi feito por um naturalista alemão em 1769. Ele encontrou esses organismos na costa da Holanda em 1768 e ele descreveu e chamou de vermes do mar ou sagita. Até hoje existe esse gênero denominado sagita. Mas só em 1854 é que ele recebeu o nome de Chetognatha. Então, no século XVIII, houve o primeiro registro e descrição desses animais. No século XIX, ocorreu em 1827 uma segunda descrição de sagita. E a partir daí, vários trabalhos de anatomia, embriologia, de filogenia, eles foram sendo realizados e a posição sistemática dos cetognatos mudou ao longo do tempo. Então, os cetognatos, olha, desde 1769, sai um 6 a mais aqui, ele é relacionado a vários metazoários, então eles já foram relacionados aos anelídeos, aos moluscos, aos artrópodos, aos nematóides e até mesmo aos cordados, como sendo o grupo irmão de Craniata. Mas essa posição filogenética dos cetognatos ainda é desconhecida, tá? Ainda tem muita controvérsia em relação a isso. Em 1844, Darwin encontrou um grande número desses animais, estudando lá a costa do Atlântico Norte, no Brasil, Argentina e Chile. E foi o Darwin que observou os espinhos de captura e descreveu esses espinhos e a sua importância para o animal. Em 1883, esses animais ainda continuaram não sendo relacionados a nenhum outro metazoário, tá? E aí, a partir do século XIX, século XX, início do século XXI, as pesquisas ainda estão sendo realizadas para definir essas afinidades evolutivas do filo. Então, Chetognatha são protostômios ou deuterostômios? Pertencem ao taxo Protostomia ou Deuterostomia. A gente veio falando desde o início da aula que eles são tratados como protostômio e uma das evidências para isso é o arranjo do sistema nervoso. Então, os cetognatos possuem cordão nervoso ventral e fibras circoentéreas, que é típico de animais protostomados. A embriologia e a filogenia molecular também confirmam que eles são protostômios e estariam na base da árvore filogenética de protostômia. É o que mostra aqui nessa imagem. Então, aqui a gente tem uma diversidade dos animais, todos os filos de animais. Aqui são os protostômios, Spiralia aqui em vermelho e Ecdysozoa aqui em verde. E Chetognatha seria um protostômio basal. Quais seriam as autapomorfias de Chetognatha? Espinhos móveis e de captura, que são de alfa-quitina. A epiderme do corpo, que é multistratificada. Eles possuem nadadeiras horizontais, aqui uma nadadeira caudal, e eles podem ter de 1 a 2 pares de nadadeiras laterais, que são expansões da epiderme, e vesículas seminais que estão fechadas na cauda desses animais. Então, essas são características que são consideradas autapomorfias, o que significa dizer que elas são exclusivas desses animais, só eles apresentam e por isso o status de filo para Chetognatha é corroborado por essas autapomorfias. Essa filogenia daqui, essa relação entre os taxos Spiralia, Ecdysozoa e Chetognatha é apresentada por Nielsen em 2012. Então, Spiralia são os protostômios que nós estudamos no semestre passado, inclui aqui Annelida, Molusca, que são aqueles protostômios que passam por uma clivagem espiral. Os ecdysozoários, que inclui Cicloneuralia e Panartrópode, e Chetognatha, que estaria associados aos protostômios, mas não se sabe ainda se ele é grupo irmão de Spiralia ou se ele é grupo irmão de Ecdysozoa. Bom,
Então, o que que a gente viu de Ketognata? Ketognata são animais planctônicos, são vermes longos, que têm um corpo alongado e bem transparente, como está mostrando aqui neste vídeo e aqui nessas outras imagens. Tem também na região da cabeça estruturas exclusivas que são os espinhos de captura, que são revestidos de cutícula. Tem aqui ao redor da boca também dentes anteriores e posteriores que também são revestidos de cutícula. Aqui mostrando na imagem, olha, a captura de acho que é um copépodo, se eu não estou enganada. E aqui, ó, o nado desses animais no plâncton. Olha como eles ficam aqui nadando bem e se jogam para pegar as presas. Então, o que que vai auxiliar nessa captura? O fato de eles serem transparentes, eles terem um corpo alongado no formato de flecha, eles terem aquelas nadadeiras laterais que dão estabilidade para o nado, a nadadeira caudal, os espinhos de captura. Tudo isso vai facilitar o seu modo de vida, tanto planctônico quanto que predador. O corpo desses animais é dividido em cabeça, tronco e cauda. Eles têm um septo que divide aqui a cabeça do tronco e o tronco da cauda. E os ketognatos são considerados animais protostômicos. Bom, para o estudo dessa unidade, o capítulo 11 de Brusque Colaborador de 2018, os capítulos 22 e 55 de Nielsen 2012. O capítulo 22 é para vocês relembrarem quem são os protostômios, quais são as características de protostômio, já que a gente está considerando os ketognatos como os animais protostômios. O capítulo 55 é exclusivo para ketognata. E em Rupa de Colaboradores, 2005, o capítulo 26. Então, agora, ao final dessa aula, vocês podem tirar as dúvidas com a tutoria ou tirar as dúvidas encaminhando lá no plantão de dúvidas ou no WhatsApp, como vocês acharem melhor, tá? Um bom dia a todos e obrigada.